Em meio à pressão por um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes reagiu às críticas e negou que magistrados julguem processos com os quais tenham relação pessoal. A declaração foi feita na primeira sessão plenária do Supremo deste ano. Segundo Moraes, as regras de impedimento e suspeição já são claras e rígidas no âmbito da magistratura. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Bom, já o ministro Dias Toffoli afirmou que magistrados podem receber dividendos de empresas desde que não participem da administração dos negócios. A declaração ocorre em meio à polêmica envolvendo o Taiaiá Resort, empreendimento de luxo no Paraná, no qual familiares do ministro foram sócios e que ele frequenta. Que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Marcília, que dobradinha, hein? Isso? Os dois ali em causa própria, advogando. Estão sentados lado a lado ainda. O dono do resort e o que vive de mesada da mulher. Exatamente. Olha, é impressionante. É que vale a máxima, eu já disse essa semana aqui, vou dizer de novo. Quem se explica é porque está errado. Né? Se está se explicando... Porque se você tivesse... Quando dois se explicam na mesma sessão. O jogral. É o jogral da explicação da imoralidade. Como não podemos ganhar dinheiro por fora? É isso que ele está dizendo. Não, e o pior é o seguinte, só faltou eu acho que a única coisa que faltou pro nosso querido Moraes, obviamente estou sendo irônico, é dizer o seguinte, daqui a pouco não querem que magistrado case, né? Porque a grande loteria dos magistrados é casar. Porque casa, a mulher tem um escritório milionário e pronto, eles passam recebendo... A vida recebendo mesada. Então, só faltou dizer isso. E o problema não é casar, não é, óbvio, dar aula. O problema é você fazer isso de uma forma imoral. O problema é você se casar e a sua mulher ter um contrato de 130 milhões com uma pessoa que está sob julgamento dentro da sua corte. O problema não é você, o Toffoli, ser acionista de um resort. O problema é que claramente você agia como dono. Estava lá recebendo banqueiro no resort, todo mundo falando que você era o dono, levando 150 pessoas. Você já foi... Eu, por exemplo, eu comprei já ações de empresas, tem empresa aí que eu compro uma outra ação ali, mas eu não entro na empresa lá como eu quero, a hora que eu quero, e levo 150 pessoas comigo e me tratam como dono. Isso não existe. E nenhuma dessas empresas também tem cassino.
Então, a coisa é um pouco, mas muito mais embaixo. O Moraes ainda diz, né, que não há problema que o julgamento, né, de familiares não é a grande questão. Veja, o Moraes, ele julgou a ele mesmo. O Moraes, ele simplesmente participou de julgamento em que ele era vítima. O processo do golpe foi isso. Eles até hoje estão dizendo, vira e mexe, o Lula, inclusive. Aliás, o Lula disse na abertura do ano, acho que do Judiciário, em algum discurso desses últimos dias, em que ministros foram ameaçados de morte. Foi essa a narrativa da PGR, que o ministro Moraes foi ameaçado de morte. Ele julgou. Nas sentenças dele, ele citava o próprio nome. No depoimento. Com a terceira pessoa. Quando vocês estavam me monitorando, quer dizer, esse é o juiz que acha que há imparcialidade, que está tudo certo de ser feito assim. O Bolsonaro foi julgado por uma turma em que o Moraes era vítima de uma ameaça de morte daqueles que ele estava julgando, supostamente. O Dino tem um processo, já teve processos de crime contra a honra contra o Bolsonaro, já disse que o Bolsonaro era o diabo, já era o ministro da Justiça no momento do suposto golpe, e o Zanin foi advogado do PT contra o Bolsonaro. Essas eram as pessoas que estavam tudo certo julgarem o Bolsonaro. Então, assim, o que falta é aquilo, a questão do Código de Conduta. O que falta é o artigo 1º. É essencial que ministros do STF tenham vergonha na cara. Precisa ter vergonha na cara. A Constituição do Capistrano de Abreu. Pronto, é isso. Vergonha na cara. Todo mundo está obrigado a ter Se eles tivessem, não precisava de Código de Conduta nem nada. Mas esse tipo de discurso, esse jogral do Toffoli com o Moraes, deixa claro que eles não têm. É o seguinte, quando é que foi revogada essa... Havia uma proibição para isso aí, né? Sim. Parentes não podia participar de julgamento. Até certo grau. Parentes até 3º grau. Isso. Foi revogado isso aí há uns 3, 4 anos, por eles. Por jurisprudência, Pois bem, então por que existia essa proibição? Por tantos anos ela vigorou? Por que, se não há nada demais? Por que não deixaram, então, lá? Exatamente. Pronto. Deixa eu jogar para a Ana, que tem também uma frase curiosa aqui do ministro Moraes. Ele termina assim: por falta do criticar, daqui a pouco a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Falta do que criticar? O que não falta é críticas ao Supremo Tribunal Federal, Ana. Então, Paula, se o código de conduta começa a ser discutido, isso é uma resposta óbvia a uma crise, não é um ataque, né, à instituição. Se alguns ministros estão falando nesse código, é porque eles sentiram, né, passaram um recibo, como a gente costuma falar. Agora, quem fala e quem age como ator político vai ser julgado como ator político perante a sociedade, perante as redes sociais, perante o Congresso. E o Alexandre de Moraes, ele é um ator político dentro da corte. Agora, quando um juiz precisa explicar que ele é imparcial, que a imparcialidade mora aqui do meu lado, é porque a imparcialidade já foi embora há muito tempo. Na verdade, Paula, nós poderíamos responder a este vídeo, a esta declaração do Alexandre de Moraes, da duplinha, né, Moraes-Toffoli, com uma frase apenas. Eu vou abrir aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público. Foi um certo ministro da corte que disse isso em 2018. Ele escreveu um livro que até 2018 dizia que não podia, que nenhum juiz deveria participar de julgamentos que envolvessem pessoas com as quais ele tivesse qualquer laço de parentesco. Ele descobriu agora, diante da proposta, a proposta não tem nada demais, ele procurava uma boa advogada, feita pelo Vorcaro. Não, absurdo, um absurdo. E sabe o que é pior do que a fala deles? É o silêncio dos demais.
É isso aí. Incomoda, Esse é o problema. mas incomoda a beça. Eu sempre digo, pô, você é guindado a ministro do STF, você tem um cargo que é vitalício, você tem sei lá quantos assessores, você tem tudo. Não pode ser movido do cargo, tudo. E aí você olha para os seus colegas falando um monte de absurdos como esses que a gente está aqui criticando e você fica em silêncio. Bom, Exatamente. pior do que os que estão falando.